Olá pessoal, bom dia para todos. Hoje é quinta-feira santa, véspera da sexta-feira da Paixão. Tô aqui de bobeira e vou mostrar para vocês o meu deck e o Bel da nossa diabinha marota. Vamos lá? Esse aqui é o Yu-Gi-Oh! Ômega, você baixa aí na internet de graça, cadastra pelo... Como é que chama que é desgrama lá, gente? Aquele negócio lá que os viadinhos ficam lá o dia inteiro, é Discord. Você vai lá, faz o perfil no Discord, depois você vem cá, monta seu deck. Todas as cartas liberadas, joga online com todo mundo, pau quebra. Meu deck e o Bel. Simplesinho, eu tenho de verdade. Eu jogo só com as cartas que eu tenho de verdade. Vamos lá. Deixa eu pôr essa carta aqui. O deck e o Bel, vamos colocar aqui a foto dela para ficar bonitinho no vídeo. Isso. O deck e o Bel. Como é que caralho esse iFood? Eu quero. Ai. Tá uma desgrama, atrapalhando minha vida. Vamos começar. O deck e o Bel, ele é focado em usar os monstros no campo para fazer uma fusão e invocar a Yubel. The Loving Defender Forever. Essa Yubel, ela foi criada baseada no Homem-Chama Alado, que é aquela carta que o Jaden Yuki usou muito no Yu-Gi-Oh! GX para dar aquele dano enorme, né, nos oponentes e ganhar o duelo. Ela foi feita baseada no Homem-Chama, né, usando a cabeça da terceira forma da Yubel. Deixa eu achar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Yubel. Até nem estou jogando com ela, eu vou colocar aqui que eu vou começar a experimentar ela. Aqui, ó. No caso, a Yubel com o braço dela sendo uma dessas cabeças da Yubel Ultimate Nightmare, que ela faz referência ao Homem-Chama Alado, que é esse aqui, ó. Que moleque feio. Opa. Pronto. Então a Yubel aqui é uma referência a este aqui, certo? A Yubel era uma personagem que apareceu no anime, tem toda uma história lá dela com o protagonista, que o protagonista tinha um certo relacionamento com ela, e depois colocou a carta num foguete e mandou para o espaço, e depois essa carta voltou, não sei como. É uma sinopse bem bizarra. Mas a Yubel basicamente é o seguinte, ela é uma diabinha, e ela tem o poder do... Vamos dizer para vocês entenderem. Magic Cylinder. Cadê a carta, gente? Sei lá como é que escreve. Ah, agora sim. A Yubel é basicamente o seguinte. Ela é uma diabinha segurando o cilindro mágico. Então, se atacou a Yubel, você leva o dano na sua vida. Atacou ela, você leva o dano. Ela não morre em batalha. Pode descer o cacete que ela não morre. Entendeu? Então, basicamente era isso. Era um... E quando você destruía ela por efeito, ela digievoluía para Yubel Terror. E se a Terror saísse do campo de qualquer jeito, invocava a Ultimate Nightmare. E a Ultimate Nightmare tem o mesmo efeito da Yubel. Se for atacada, ela... Tanto a Terror, né, aliás. Terror, se for atacada, devolve o dano para a pessoa. Ultimate também. Se for atacada, a pessoa leva o dano de volta. Só que a Ultimate tem a vantagem de... Olha, se ela batalhou com alguém, a pessoa leva o dano e é morta. Morre, falece. O que eles fizeram? Como fizeram a fusão da Yubel clássica com a... Yubel primeira forma, aliás, com a Yubel Nightmare, deu essa Yubel aqui. Pode ser feito desse jeito. Se você tiver Yubel no campo e tiver a Nightmare, fundir as duas, né? Vamos falar assim, a fusão por aparência, para fundir as duas pela aparência, dá essa aqui. Se a Yubel 3 e a Yubel 1 estiver no campo, dá essa aqui.
que caiu o Bell Love Defender, que é o chefe do deck, faz? Tem que ter um monstro, qualquer monstro com o nome Yubel. Pode ser também o Fantasma do Caos, que removeu o Yubel, ganhou o nome. Aquele herói elemental Prisma, que mandou Yubel pro cemitério, ganhou o nome dela. Se tiver alguém com o nome Yubel no campo, você pode usar a polimerização e fundir ela com outros monstros no campo para fazer a Loving Defender Forever. Ela também, pessoal, aplica o seguinte. Ela tem um efeito desta Yubel, que é atacar e destruir. Mas quando você faz a fusão, você dá o dano pelo número de monstros aos pontos de vida do oponente. Por exemplo, se você fez ela com 3 monstros, ele vai levar 1.500 de dano, certo? E ela ataca o monstro é destruído e o oponente leva dano. Esse deck da Yubel ele foi bem beneficiado com a Nightmare Pain, Dor do Pesadelo. Você ativa essa magia, aí você destrói um monstro Trevas da mão e pega uma carta que tem a palavra Yubel do deck e coloca na mão. E nisso a gente tem o espírito da Yubel, que ela é uma contraparte do espírito News. Deixa eu ver aqui. News Spirit. O Spirit of News. Opa. Of News. Isso. Esta Yubel, ela é a contraparte do espírito do News. É uma jogadinha assim, uma rivalidade que tem no desenho do Jaden tá jogando com o News, né, e ter abandonado a Yubel. Aí ela ficou brava, agora tá vingando. Essa carta é muito boa. A pessoa te ataca, você tá sem qualquer declaração de ataque. Ela tá na sua mão, você invoca ela pro especial. Com ela invocada pro especial, você pega qualquer carta mágica, armadilha e Yubel. Pode ser essas aqui ou esta. Mature Chronicle, Nightmare Pain e o Eterno Favorito. Normalmente a gente pega essa daqui. Aliás, a gente pega essa aqui sempre. Se não tiver ela no campo, invocou a Yubel, já pega ela. O espírito da Yubel não tem o mesmo efeito da Yubel, que é o cilindro mágico, né? Que a pessoa atacou e leva o dano. Não, ela não é destruída em batalha e você não leva dano. Ela é basicamente o Aboku. E nesse caso, quando ela é destruída, você invoca a Yubel. Então, ela é uma pré-forma da Yubel, uma pré-evolução. Ela, que vira terror, que vira o pesadelo. Essa aqui é a carta-chave do deck. A melhor carta do deck está sendo ela. Nisso, tem também o Geistgrinder Golem, que se ele estiver na sua mão, você invoca ele e a Yubel, invoca ele no campo do cara, invoca alguma Yubel, né? E quando você ataca com a Yubel, o Geistgrinder Golem, você ganha 3.000 de vida, e com o efeito Nightmare Pain, o oponente leva 3.000 de dano. E se você, caso você atacasse com ela, né? Aí você também, né, dava um dano ainda maior no oponente. Dava um dano de 6.000, somando os 3 da Nightmare Pain. E você vai destruir ele com ela e dar mais 3.000 de dano. Então você fica com muita vida e o oponente com muito dano. Vamos lá. Tem também o Sansara de Lotus, que é uma carta retreinada do Sansara Lotus antigo. Ela faz parte do deck da Yubel, a parte primordial, porque você invoca ela, tributa, invoca a Yubel, qualquer Yubel, né? A Espírito ou a Yubel clássica. E depois, no final do turno, caso você tenha a Yubel clássica em campo, ele pode ser revivido para poder ser tributado para manter a Yubel em campo. Então ele é um ótimo parceiro para a Yubel. Caso ele esteja em campo e o oponente ativar um efeito, você pode estar ativando o segundo efeito, o terceiro efeito dele, né? Que é tributar ele. E o efeito do oponente se torna: destrua um Yubel monstro no campo. Aí o oponente escolhe, se você tiver as duas Yubel, o oponente escolhe uma das Yubels para poder destruir. Se escolher esta, ele vira esta. E se escolher ela, vira terror. Meu deck é essa
montagem aqui. Vamos lá. Nibiru, terror, 3 espíritos, uma Yubel. Uma já é suficiente. Tem gente que joga com 2. Um Geister Grinder Golem quase não vem, quando vem... tem um efeito especial. Vamos ver aqui, ó. Opa! Vamos ver aqui o efeito dele. Se você invocar uma Yubel enquanto essa carta estiver no seu cemitério, exceto durante a fase de dano, você pode invocar ele no campo do oponente. Então, se você invocou uma Yubel e ele está no cemitério, você pode renascer no campo do oponente e fazer aquela jogada. Essa carta aqui, o Radiant, o multidimensional Kaiju, inimigo do Godzilla, ele é demônio efeito, né? Você tributa o monstro do oponente para invocar ele. Esse aqui é o queridinho, mas só usa 2 no deck. Não tem ninguém no campo, você invoca ele, imediatamente você ativa o efeito para poder buscar a outra cópia dele do deck. E quando ele ataca... Opa, são 2. Quando ele ataca, você pode escolher uma carta do oponente e banir ela com a face para baixo. Ele não é demônio, né? Não é Fiend. Ele é psíquico e terra. Nada a ver com o deck que é Dark Fiend. Mas o Nibiru também não é. Ele é rocha e luz. O Nibiru, após a 5ª invocação, você pode ficar na espreita ali, ó, e usar ele para tributar tudo no campo, invocar o Nibiru e o Meteoro, que é o monstro que está dentro do Nibiru, né, no campo do oponente. Ash Blossom, que é aquela zumbizinha chata do elemento fogo, quando o oponente ativa algum efeito de adicionar carta do deck, tipo a mão no deck vai pegar uma carta. Você descarta ela e anula esse efeito. Em seguida temos a Dark Beckoning Best, a besta do conhecimento negro, e a abertura dos portões do espírito. Esses dois aqui, ó, são uma chave importante para o deck. Você invoca a besta e pega um portão. Você ativa um portão, pega outra besta. Você ativa o portão, descarta a besta, está na sua mão, e renasce um monstro. Fiend, né? No caso, deixa eu ler aqui direitinho para falar para vocês. Renasce é basicamente para renascer Yubel ou Sansara Lotus. Ele pega uma carta que menciona as bestas sagradas, né? O efeito dele. É só para buscar aquele lá. Uma vez por turno você descarta uma carta e invoca um Fiend com 0 de ataque e defesa do cemitério. Invoca Yubel ou Sansara Lotus. Uma vez por turno, você, tendo um monstro nível 10 no campo, você pega uma mágica contínua do cemitério. Com a Yubel em campo, você pode ativar o efeito dele, descartar essa carta, renascer o Yubel, depois ativa o efeito dele de novo, renasce pega essa carta no cemitério e coloca na mão, entendeu? É um efeito muito bom, um combo perfeito. Em seguida temos a Kurikara, Fogo Fada, uma fada no deck de demônios. O efeito dela era uma carta caríssima, comprei uma só e tô pobre, vou ficar sem ovo de Páscoa. Vamos lá, não pode ser normal invocada ou baixada. Ela deve ser especial invocada da sua mão ao tributar todos os monstros com face para cima no campo que ativaram seus efeitos neste turno, no campo do oponente, na Monster Zone do oponente. Ela ganha 1.500 para cada monstro tributado para a invocação desta carta, né? Durante a fase final, você alveja um monstro no oponente você alveja um monstro no cemitério do oponente e invoca ele em seu campo. Você pode usar este efeito de Kurikara uma vez por turno. Então ela tem um Monster Reborn no bolso. Aliás, ela não tem bolso não, ela colocou no decote. Colocou a carta do Monster Reborn no decote. É isso aí. Sansara de Lotus, que eu falei que é a carta-chave para invocar aí o Bel Espírito, né? Se fosse Digimon, vamos lá. Esse aqui ia ser o Botamon. Este seria Coromon, Agumon. Depois seria o Greymon e o Metal Greymon. E esse seria o War Greymon, forma extrema, certo? Vamos lá, forma básica, forma em treinamento, a forma Rookie, a forma adulta, a forma perfeita e a forma extrema. É isso aí.
Em seguida, temos esta diabinha aqui da luz, chamada Arcfiend Eccentric. Se você invocar ela como monstro, você pode tributar ela mesma e destruir uma carta. Pode destruir o Bell e forçar a evolução. Ou você pode ativar ela como pêndulo. Na zona pêndulo, destruir ela mesma e uma carta mágica armadilha do oponente. Bem legal, né? E ela é Fiend. Temos em seguida a carta que invoca o Samsara de Lotus. Descarta uma carta, um monstro qualquer, né? Envia um monstro da mão para o cemitério e invoca um monstro de nível 1 no campo. Só pode ser ela, porque a Curicara não permite. Só pode ser o que está na figura. Ela é literalmente a carta de invocar o Samsara de Lotus. Tá na foto. Tem essa aqui que é uma carta esquisita, excomungada. Você ativa ela, bane uma carta da mão. Aí você bane uma carta do deck que seja relacionada com essa carta por raça, por ataque, por elemento, né? E pega outra no deck. É bem difícil de usar, mas se usar certinho, às vezes dá certo. Normalmente eu uso ela para descartar, banir o besta, banir esse aqui, né? Banir o terror. Invoca o Sansara de Lotus para invocar ela. Para ativar o pesadelo. E o pau tora. Aí o pesadelo destrói o Bell. Invoca o Bell. E coloca a armadilha virada para baixo. É basicamente isso. Depois temos a TTT. Triple Tactics. Digger Bigger Bags. Triple Tactics Talents. Triple Tactics Talent. Ela, caso o oponente ativar um efeito de monstro na sua fase principal, você usa ela e tem várias opções para poder ativar o efeito. Ou você compra duas cartas, ou toma o controle de um monstro do oponente, ou olha a mão dele, escolhe uma carta e embaralha no deck. É o Bashosen, aquele leque do poder. Em seguida temos a carta que beneficia o deck para poder criar a forma extrema da Yubel. Com essa carta aqui, ó, e uma Yubel no campo, você tributa tudo no campo, invoca Loving Defender Forever. E aí multiplica o número de monstros usado na fusão e tira 500 pontos do oponente para cada monstro utilizado na fusão. Se sobrou alguém no campo ali que você deixou por estratégia, né, no caso, você ataca e já mata o cara e acaba com o duelo. É isso aí, essa carta aqui, a super polimerização, não pode ser negada. O custo é descartar uma carta, geralmente eu descarto uma terror, que foi feita para ser descartada, né? Que ela pode ser invocada do cemitério depois pelo efeito da Yubel. Ou descarto um Nibiru que tá ali parado, ou descarto uma dessa aqui, que também é um chatice. Ou essa aqui também, que quase não usa direito, né? Ah, descarta o que quiser. Em seguida temos a Metairie Chronicle. A carta é bem legal, tem as asas da Yubel ali, um rabinho, né? Um pergaminho ali, bem bonitinho. Uma cabala, né? Judaica. Cada vez que uma carta que tenha Yubel, uma carta que tenha escrito Yubel, qualquer lugar, for ativar, invocada, né? Você coloca um Chronic Counter nesta carta. Olha lá, vamos lá. Se você invocar este ou este, ela vai ganhar uma moedinha. Olha lá, ó. Tá vendo que ela tem um punhado de bolinha ali seguindo um risco? Vai marcando uma bolinha em cada ali. Se você tiver uma bolinha, você pode invocar uma Yubel do cemitério. Desde que seja Yubel clássica, essa aqui. Só ela que pode ser invocada. Depois, caso tenha 2 pontinhos, você pode adicionar uma carta banida para sua mão. Se tiver 3 pontinhos e quiser usar o efeito, você pode banir uma carta do seu deck. Com 4, você destrói uma carta no campo. Com 5, você pode adicionar a super polimerização do deck para a mão. Nightmare Pain, falei lá aquela hora. É Yubel usando o poder do Kurama, do Yu Yu Hakusho, Chicote de Rosas. Olha que legal essa habilidade. Ela serve para cada vez que um monstro e o Bel atacar, você causa dano igual ao ataque do monstro do oponente. Vamos lá. Se aí o Bel Terror atacar o dragão branco, o oponente vai levar, aliás, né, 3.000 de pontos
no dano. Aí o Bell normal, mesma coisa. E você não leva dano caso a Yubel foi atacada, né? Pelo efeito automático dela. Mas caso você esteja sendo atacado pelo oponente, o oponente só pode atacar a Yubel. Quando você ativa essa carta, não acontece nada. Depois tem que clicar nela, destruir um monstro da mão e invocar. Aliás, adicionar uma carta que tenha Yubel. Uma Yubel, aliás. Pode adicionar uma Yubel ou uma carta que mencione Yubel do seu deck para sua mão, exceto ela mesma. Você pode usar o efeito Nightmare Pain uma vez por turno. Então, se você ativar outra, não vai funcionar. Quando você controla um monstro Yubel, seu oponente pode e deve atacar apenas a Yubel. Seu oponente leva qualquer dano de batalha que você levaria, né? Envolvendo os monstros Yubel. Então, seu oponente tá com a Nightmare Pain no campo. Ele atacar a Yubel e vai levar o dano que a Yubel ativou, mais o dano da Nightmare. Essa aqui também. Seu oponente tacar ela e vai levar o dano pela Nightmare, o dano pelo efeito dela e vai ser destruído. Seu oponente tacar a Terror, a Nightmare, pesadelo, né? Ele também mesma coisa. Que o efeito é bem similar. Próxima carta, os portões eu falei. Eternal Favorite. Você coloca essa armadilha, você ativa ela. Tem duas opções de efeito. Você pode renascer uma Yubel que esteja no cemitério ou banida. Certo? Só a Yubel clássica que pode ser renascida. E nenhum oponente pode ativar efeito em resposta a isso, quando ela é ativada. Ou, se você controlar uma Yubel, você pode descartar uma carta e fazer o poder da super polimerização. Entendeu? Ela é uma carta que tem uma armadilha, super polimerização, desde que esteja uma Yubel em campo. Esse aqui eu quase não uso ele, eu coloquei só para testar mesmo. Esse bichinho aqui, ó. Só para fazer graça, nem usei ele muito não. Essas 40 cartas aqui, do Nibiru até aqui, é o deck Yubel padrão. Eu coloquei como adicional essas cartas aqui, ó. Destiny Hero Celestial, Destiny Hero Dasher e a Fusion Destiny. Essas cartas servem só para invocar o Destiny Hero Fênix. Agora vamos lá para os monstros do Extra Deck. A Almirage, ele serve para fazer um combo interessante. Caso você tenha esse aqui no campo e precise invocar Yubel, você invoca ele, faz o Almirage, aí você ativa o portão, descarta a Yubel, renasce a Yubel, certo? É basicamente para isso. Mas o efeito da Almirage é muito bom. Ele pode, efeito rápido, né? Tributar ele, escolher um monstro que você controla. E o monstro não é destruído pelos efeitos do oponente neste turno. Quando um monstro que você invocou por normal é destruído por batalha, e essa cartinha no cemitério, você pode invocar ele por invocação especial. Um efeito de cada Almirage pode ser usado no turno. Bem legal esse coelhinho, né? Um coelhinho Cyberso, o único monstro Cyberso. Já a Cross Chip, ela é particularmente interessante nesse deck, porque como você tem, eu vou falar o efeito dela, depois eu falo porque que a gente usa ela. O efeito dela, você usa dois monstros diferentes para fazer a invocação dela. Se um monstro for invocado na zona para a qual ela aponta, você aplica um desses efeitos dependendo dos monstros que foram invocados ali. Se você invocou um ritual, compra duas cartas e descarta duas. Se você invocou uma fusão, que é o caso desse nosso deck, você invoca um monstro nível 4 que esteja em seu cemitério, um nível 4 ou menos. Caso invoque um Synchro, que não é o nosso caso, o monstro ganha 700 de ataque. Caso invoque um XYZ, que também é o nosso caso ali, que tem o canhão, todos os monstros que seu oponente controla perdem 700 de ataque. Só pode usar
Cada efeito de você só pode usar esse efeito de Core Chip uma vez por turno. Você pode apenas invocar um monstro ali na zona e ativar o efeito dela, certo? Vou mostrar para vocês. O Fênix, como pelo próprio nome sugere, ele é uma Fênix, ele sempre renasce após usar seu efeito, né? O efeito dele é destruir ele mesmo e uma carta do oponente. Ou pode destruir uma carta nossa, né? Uma carta qualquer, e destruir uma carta do oponente. Normalmente eu uso ele para destruir ele mesmo e a carta do oponente lá, que é efeito rápido, né? Às vezes, numa situação embaraçosa assim, eu uso ele para destruir o espírito, né? Invocar aí o Bel, ou no desespero destrói ele para invocar, destrói aí o Bel para invocar o terror, depois o terror destrói ele mesmo e ele pode renascer depois, né? Tem todo um combo ali. Mas a grande jogada com a Cross Chip é você, quando ele for renascer e a Cross Chip estiver no campo, renascer ele para uma zona para a qual a Cross Chip aponta, e aí você pode invocar o Lotus, a Eccentrix, a Beast, a bonitinha da Ashe, né? Ou nível 4, vamos ver aqui se tem algum outro nível 4. Pode ser o Mood, se ele estiver lá no cemitério. Pode ser o Celestial, né? E tem os efeitos deles também, depois a gente vai falar aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Pulei os efeitos dele de sacanagem. Continuando aqui. Temos a Fênix, quase não faz ela, mas é uma situação desesperada. Usa 2 monstros, invoca a Fênix e descarta uma carta para poder destruir uma magia armadilha do oponente. Ela é Link. Mas os chefes do deck, além dela, o segundo chefe é o Super Drog, Rail Cannon, Gustav, Max, o canhão nazista, certo? Ele é feito com 2 monstros nível 10, pode ser 2 Yubels. Invocou, você tira a Yubel que está anexada nele como material e causa 2000 de dano aos pontos de vida do oponente. Imediatamente após esse efeito, você invoca o terceiro chefe, que é com 4000 de ataques. Super Dreadnought Rail Cannon Juggernaut Lib. Esse deck aqui, ó, faz muita referência a nomes alemães. A Yubel, que no caso é essa aqui. O que era mesmo a referência, gente? Tem a referência alemã, que a Yubel é... O nome dela aqui, o original, em japonês, é um nome em alemão. Para fazer uma certa referência. Aí aqui na carta tem um castelo alemão lá embaixo e tal. E temos os canhões, criados pelos nazistas, né? Mas aqui no jogo são só figurinhas divertidas. O que o Super Draug Rail Cannon Juggernaut Lib faz? Ele é invocado sobre o canhão, né? Usando um Rank 10 Machine XYZ Monster que você controla como material. Transfiro todos os materiais para ele. Então você tá com o canhão e uma Yubel lá de reserva, né? De material. E você invoca ele sobre o canhão. Então, uma vez por turno, você faz o destacamento da carta, né? Tira a outra Yubel, tava lá, mandar pro cemitério, porque a Yubel boa é a Yubel no cemitério. Ele ganha 2000 de ataque e defesa, fica com 6000 pelo resto do turno. Você só pode atacar com ele. E durante a fase de batalha, ele ataca os monstros até o número de materiais que ele tem, mais um. Então, como você tirou o Yubel, ele ficou com o canhão como material, ele está com 6000 e pode atacar 2 vezes. E como você, por exemplo, se o oponente está com 8000, você tirou 2000 dele com o canhão. Agora com o Lib você ataca, vai tirar, se tiver 2 monstros com face para cima lá, com certeza você ganha o duelo, que vai causar mais de 6000 de dano, certo? Nosso super chefe. Caso tenha acabado ali de atacar com ele e o cara não morreu e tá ali com as estratégias bizarras, você invoca o quarto chefe, que é o Zeus. Que tem um esqueminha para invocar ele aí. Mas o certo com o Zeus é você enviar para o cemitério os 2 materiais que compõem ele, né? Que seria o Lib e o Juggernaut Lib e o Super Drag Rail Cannon, que está lá com o material. E ele envia todas as cartas do oponente para o cemitério. É basicamente isso, é uma faxina. Quase não usa.
O Mud Dragon é uma carta estratégica para você usar com a super polimerização, pois ele é feito com dois monstros com o mesmo atributo, mas tipos diferentes. Então, se o oponente invocou um monstro terra psíquico e um monstro terra que seja pedra, né? Sei lá. Aí você ativa. Aqui, ó, vamos lá. Um exemplo aqui no deck. O oponente ativou dois monstros do fogo. Olha lá, dois monstros com atributo fogo. Vamos falar que tem uma Curicara e uma Ashe no campo. Você usa super polimerização e faz ele. Tem que ter tipo diferente, a raça, né? Mas tem que ter a bolinha lá em cima, ó. Tem que ser a mesma. Invocou o Mud. Em seguida, temos o Garura. Comprei ela também. Tô pobre, não vou comer ovo de Páscoa, porque eu comprei a Garura e a Curicara esse mês. Esse deck foi caro. Porque essa carta aqui, ó, caríssima, mas é muito bom de jogar. Garura. Lembra aquele cavaleiro do Churato? O Rei Garura. Esse monstro aqui. O Churato era o Rei Leão, o outro era o Rei Tigre, o outro era o Rei Dragão, aí tinha uma Fênix lá. Não era Fênix, não, era Garura. Dois monstros com o mesmo tipo e atributo, mas nomes diferentes. Ah, o Mud, o efeito do Mud era só mudar o atributo dele. O efeito rápido dele mudou o atributo. O Mud, deixa eu botar ali que eu não falei. O Mud Dragon, ele tem o poder de virar qualquer coisa. Ele pode virar um divino, pode virar um dark, um terra, qualquer coisa. Se você quiser. Agora o Garura, o efeito dele é qualquer dano de batalha que o oponente toma envolvendo essa carta é dobrado. Se você tacou direto, o oponente leva 3.000 de dano. Se essa carta for enviada ao cemitério, você compra uma carta. Olha que bônus legal. Então quer dizer que você pode usar a Super Poly depois, fazer o Yubel com ele, né? Usando ele como material, dá 500 de dano pro oponente, a mais, né? Ainda compra uma carta. Você usa o efeito de Garura uma vez por turno. Muito boa essa carta. Tá no correio ainda, tá chegando para mim até a data de hoje. Em seguida tem também o Golem Ignister. Ele é usado um monstro Cibers e um monstro Link. Olha só que legal. A gente tem o Salamangreat Mirage. Caso o oponente tenha um monstro Link muito violento lá no campo, a gente invoca o Almirage, usa Super Poly e funde o Almirage com o monstro Link do oponente. Vai virar o Golem. Ou se o oponente estiver jogando de Cibers, sempre invoca Link, né? Você rapidinho faz o Golem ali, deixa ele com raiva. Super polimerização. Fênix já falamos. Esse aqui é meu queridinho. É o quinto boss do deck. Ele é feito usando um monstro fusão e um monstro dark. Caso o oponente use algum efeito para alvejar o Bell, você tem uma super poly no campo ali, você pode estar tributando um monstro dark de qualquer lugar, mas aí o Bell que é fusão, né, invocando ele. Dragos Tapela, ele é muito bom. Além de ser forte, ele usa o efeito dele rápido para colocar um contador venenoso, um esporo venenoso no oponente, e o monstro do oponente perde o efeito. Enquanto ele está no campo, né? Esse monstro do oponente fica sem efeito. Olha que legal, hein? Ele é feito com uma fusão, em qualquer carta que seja roxa, e o monstro seja trevas. Em seguida, temos o Starving Venom Fusion Dragon. Ótimo para usar a superpolimerização para fundir dois monstros trevas no campo, exceto tokens. Quando ele é invocado por fusão, você faz com que ele ganhe um ataque igual a um monstro invocado por invocação especial do oponente, até o final do turno. O efeito dele, uma vez por turno, você pode alvejar um level 5 ou mais monstro que o oponente controla, e até a fase final, esta carta ganha o nome original daquele monstro. E você troca este efeito dele, esse texto todo dele aqui, pelo efeito daquele monstro. É um copiador. E caso esse monstro que foi invocado por fusão for destruído, você destrói todos os monstros que o oponente invocou por invocação especial. Ó, carta Yubel aqui, ó. Ela destrói monstros, né? Se esse aqui estiver no campo, leva os do oponente tudo junto e pá, mas ela já destrói tudo, né? Mas vamos lá.
posso usar a Nightmare Pain para usar ele, pegar uma carta e o Bell para mão, destruir tudo no campo, né? Faz o limpo ali, tem uma estratégia bem legal. Em seguida, temos este aqui, ó, o Trishula. Ele também quase não se usa não, mas quando for usar, por exemplo, você está jogando, falta só um pouquinho de vida no oponente, não tem nada para usar no campo, você tem 3 monstros que já atacaram, usa a superpolimerização, invoca o Trishula com o monstro do seu campo. Caso você, isso na fase de batalha, e você tem a Super Poli na mão e um monstro para descartar, uma carta para descartar, né? Caso você tenha 3 monstros no campo, você pode fazer ele através da fusão contato. Ele é bom para quando você coloca um troca de corações, para pegar o monstro do cara, né, o monstro do oponente ali, e tá usando ele junto com seus monstros como material de fusão. Fusão contato, que é só enviar os 3 monstros com diferentes nomes para o cemitério. E aí você invoca ele, fortão, hein? 2.700. Ah, veio pro cemitério não. Bane os 3 monstros que estão ali, né? No campo. Corrigindo aqui. Se essa carta que foi invocada por invocação especial usando apenas monstros que sejam dragões, você pode revelar e banir 3 cartas. Uma do deck, uma do topo do deck do oponente. Ah, peraí. Bane 3 cartas. Uma do deck, uma do topo do deck do oponente e uma do seu extra deck. Aliás, bana uma do meu deck, uma do topo do deck do oponente e uma do extra deck. Esse é o efeito dele. Pode ser usado, mas a gente não usa esse efeito, porque esse nosso deck aqui só tem 2 dragões aqui. Caso você tome o controle por algum efeito de um dragão do oponente, renasça de um dragão do oponente que seja, aí vai ser feito. Aí você vai banir uma carta do seu deck, você vai usar o efeito da crônica, né, para pegar a carta banida e colocar na mão. Mas não é o caso. É uma situação assim, bem rara de acontecer. Aí o Bell a gente já falou, né? Love Defender. Carinha, né? Olha o preço dela. $262 e 90 ao deck inteiro, né? Vamos. Deixa eu ver aqui quanto que é o preço dela. Deixa eu ver se dá pra ver. Ela é $20 e 22 centavos, que no caso aqui seria R$ 100 e pouquinho. R$ 105 por aí. Eu acho que eu paguei mais nela. E aí, a minha esposa não pode ver esse vídeo, não. Então, esse é o deck da Yubel. Como eu disse, agora eu vou falar o efeito dos Destiny Heroes. O Celestial, que é esse herói aqui, fortão, estiloso. Quando ele está no cemitério, olha só. Se você não tiver cartas na mão, exceto no turno que essa carta foi para o cemitério, você bane esta carta e um Destiny Hero do seu cemitério e compra 2 cartas. Ele é um pote tem um pote da ganância no bolso ali, ó, no mocó. Então, normalmente você bane ele e o Dasher e compra 2 cartas. Mas o Dasher, ele é muito bom também. Porque, olha só. Uma vez por turno, você tributa um outro monstro, essa carta ganha 1000 de ataque. Isso a gente não usa não, porque a gente sempre usa como material de fusão. Você ataca, o monstro é virado para defesa, até o fim da fase de batalha. Uma vez, quando essa carta está no seu cemitério, e você compra um monstro durante a sua fase de compra, você revela o monstro e o invoca por invocação especial. Essa carta deve estar no cemitério para ativar esse efeito. O Dash é um monstro, meio que um patins, um saci com umas rodas, um saci robô fundido com um roller, uma coisa assim. Então eu coloco essas 5 cartas a mais aqui para fazer o combo invocar o Fênix e a Cross Chip, né, para estar renascendo monstros, destruindo, é uma sinergia bem legal. O extra deck, eu coloco algumas cartas aqui, mas eu nem monto extra deck direito. O extra deck é mais para quando vai jogar um torneio, alguma coisa assim. A gente pensa em alguns staples e tal, mas normalmente aqui no Neuron,
Neuron Ômega, Yu-Gi-Oh! Ômega, né? A gente joga com essas cartas aqui mesmo, desse jeitinho aqui. Este é meu deck Yu-Bell. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Agora eu vou falar do Puppet Master. Eu gosto de usar ele. Eu, com a besta no campo, eu invoco a besta, pega o portão, aí eu vou, com o efeito da besta, que posso invocar um outro fiend por invocação normal, normalmente a gente invoca ele, né? Mas caso eu não tiver, eu invoco o Puppet. O Puppet renasce, paga 2.000, renasce 2 Bell, faz o canhão, tira 1.000 do cara, invoca o Lib, dá uma surra de pica nele e good game. Eu coloquei ela aqui, mas de vez em quando eu coloquei para jogar. Essa aqui eu tentei fazer um teste com ela aí, mas não deu muito certo não. Custa vir, quando vem é difícil. Essa aqui também é uma carta interessante para quem joga de Yubel. Quando você leva um dano, qualquer que seja, na batalha, né? Você descarta uma carta e invoca um monstro do deck que tem um ataque menor ou igual que o dano que você levou em posição de ataque. Ela é do deck clássico da Yubel. Eu coloquei aqui para fazer uns testes, mas, né? Esse aqui, ó, ele é uma carta que pode ser colocada no deck também, contra pêndulo. Ele é um monstro Dark e um monstro pêndulo. Às vezes o oponente invocou um pêndulo violento lá e tá, você tá jogando contra ele, né? Depois faz, sabe que o cara joga de pêndulo, arruma ali o side, coloca ele. É uma boa opção também. Um Dark seu, né? Um Dark que esteja no campo e um pêndulo violento do cara. Esse aqui, ó, a tela joga com o combo com a Fusion Deployment. Que é essa aqui, ó. Essa aqui é a boa ter no deck, caso você queira colocar o Kruger e invocar a Yubel. Por quê? Você ativa ele, revela o Kruger e invoca a Yubel clássica, que ela é o material dele. Ela é o material citado nele. O efeito dele é bem semelhante ao da Bonitona aqui e ao da Nightmare, que é o efeito do Kruger. Deve ser invocado apenas com invocação fusão. Mas para invocar ele, a gente tem que ter uma polimerização ali, né? Ou você tenha o herói News, né? Que é a matéria dele ali. Ou a pedra da luz. Ou você pode fazer a fusão com aqueles fusões genéricos, né? Se tiver, por exemplo, a Deusa do Terceiro Olho, o Versago the Destroyer, a Pedra da Luz, ou o Prisma, caso você tenha um News no campo, você tem que dar um jeito de fazer fazer a fusão. Só pode ser invocado por fusão. Com a polimerização, com a Superpore, tiver aí o Bell no campo ali, outro substituto, possa ser utilizado como nome do News. Você invoca ele, tal. Se ele batalha com o oponente, você inflige o dano igual ao ataque do monstro do oponente. Se essa carta for destruída em batalha e sair do campo por causa de efeito do oponente, quando ele esteja em seu controle, você invoca o News Wiseman, que é outra carta lá que eu nem comprei, porque ele é caro. Transforma o deck em ignorância, invocação, mas é a coisa morta. Ele é basicamente, é mais fácil fazer ela do que fazer ele. Às vezes você coloca esse combinho aqui, ó, para invocar aí o Bell logo de cara e descer o cacete no oponente. Mas é para isso mesmo. Esse aqui também é a sugestão para usar no deck, quando você joga contra síncro, né? Mas é um guerreiro e um dragão síncro. O nosso deck não tem guerreiro, não. Tem esses aqui, mas é nem, né? Às vezes, mas nem compensa usar o Fênix. Esse aqui estava na sugestão quando eu montei o deck, eu tenho ela, né, lá e pus aqui no extra aqui só por acaso. Aí o Bell também, às vezes tem quem joga com 3, pode tirar o Trishula, se não for, pode tirar o Ignister, né, mas, né, vai da pessoa mesmo. Esse aqui, ele até é do deck da Yubel clássico. Ele é bom, você invoca ele, remove um monte de efeito do cemitério, remove do jogo e até o final do turno, né, você tem um nome e o ataque original. Ele clona, né, o monstro, bane o monstro e toma a identidade dele para si. Tanto o efeito quanto o ataque. Porém, seu oponente não leva dano de batalha com o ataque dele. Ele clona, mas, né, é o fantasma do caos. Caso você tenha o Bell no cemitério,
Sempre joga com esse diabinho, invoca ele também, remove aí o Bell do jogo, ativa o efeito para copiar o efeito dela, e aí você pode estar fazendo stream dele, né? E fazendo aí, trazendo aí o Bell, caso tenha copiado o espírito, ou caso tenha copiado aí o Bell já evolui. Tem todas umas jogadinhas. Lava Golem é mais pra pegada do Kaiju. Às vezes quer tirar o Kaiju ali pra pôr o Lava Golem, também dá certo. Lava Golem são dois. Às vezes tira um Kaiju ou dois aqui, coloca dois Lava Golem. A deck invoca muito monstro, né? Só que dois monstros oponentes, você não pode invocar por invocação normal nesse turno. No turno que você invoca ele, então você já perde sua normal. Vai da pessoa mesmo. Eu pus aqui, esse é meu deck o Bell, jogo com ele, tô feliz. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal do professor Thiago X e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E joguem bastante, pessoal. Jogue muito Yu-Gi-Oh! E fique longe das drogas. Essa é a dica que eu dou, ok? Beijão e até a próxima. Thanks for, come on. Thanks for watching the dog.